também. Aqui é o Dr. Rochite, tentando então reassumir as aulas que a gente tinha parado em ressonância com cardiomiopatias. Tínhamos feito 2 aulas, parte 1, parte 2, aqui a parte 3. Lembrando que essa é uma aula genérica, mais clínica, voltada para o entendimento do uso e da aplicação da ressonância, não ainda da parte técnica especificamente. Creio que para o restante aí da nossa pandemia a gente deva... eu estou tentando ajustar a maneira de dar aula para vocês através de Hangouts ou algo parecido. O Zoom, acho que não cabe todo mundo. Eu até já pergunto para todos se todos têm conta no Google, para a gente ver se a gente consegue colocar todo mundo ao mesmo tempo, em que eu possa dar a aula e ao mesmo tempo gravar e ficar para quem não puder estar presente. Essa seria a ideia. Eu estava tentando viabilizar isso, mas como eu não consegui, eu estou gravando hoje a aula. E para terminar essa parte, quero que vocês ouçam essa aula. Não esqueçam de ter ouvido, obviamente, assistido, né, a aula número 1 e a número 2. E aí agora a gente vai para a número 3. Espero que a gente termine aqui nesse período. Vocês já tinham tido a parte de amiloidose, apenas para recordar que a gente estava nesse ponto da aula. Então, para vocês não esquecerem, porque faz algum tempo, mas se vocês tiverem assistido a aula gravada, fica fácil, fica tudo junto. Lembrar que a amiloidose aqui, então, a gente comentou que era uma doença sistêmica, e esse é o slide final, na verdade, da amiloidose, mostrando que hoje a gente usa o eletro, o eco e a ressonância como os grandes triadores que, na sequência, vão dirigir a nossa suspeita e a nossa investigação. Hoje um papel importante é a cintigrafia óssea, que vocês já conhecem, e a gente já comentou, da medicina nuclear, que realmente permite uma diferenciação entre a amiloidose ATTR e a amiloidose não ATTR, né? A amiloidose AL, né? Que em geral vai estar cursando com aumento de proteínas monoclonais no sangue. Mas do ponto de vista da imagem, eu queria só lembrar a vocês, essa imagem aqui então, não é clássico, não é sempre que a gente vai ter, na maior parte das amiloidoses não vão ter, mas se tiver é o clássico, né? Não é comum, não é absolutamente comum, é clássico, mas não é absolutamente comum. A baixa voltagem na eletrocardiografia, a imagem vidro moído do eco, na imagem B, com o strain do eco sendo preservado em vermelho, o strain longitudinal mais negativo, portanto mais normal, no eco no centro aqui do bullseye, ou seja, na parte apical do ventrículo esquerdo, e a perda de contratilidade na parte basal. E na ressonância, aquele nosso real subendocárdico circunferencial global típico. Aqui no painel E, a cintilografia por marcadores ósseos, o que a gente usa mais no Brasil é o pirofosfato, os outros a gente não tem no Brasil. E observem que o coração capta muito mais do que as costelas. Então existem um nível 1, 2 e 3 aí das costelas em relação ao coração. Normalmente o coração deveria captar menos que a costela. Essa é uma captação bastante intensa de um traçador ósseo, tá certo? A costela deveria captar mais. E mostrando então a capacidade aí. E isso só é bastante específico, não é só acontece, chegou a ser descrito como 100% de especificidade, mas não é na verdade. Mas é uma maneira de a gente... mas é bastante específico, não é 100%, mas é bastante específico para a TTR. Esse é um outro algoritmo, existem vários algoritmos que têm sido descritos e publicados. Aqui ele começa, sempre o eco e a ressonância vêm na frente, mas ele põe o algoritmo começando com o pirofosfato, PYP aqui, o DPD e o HMDP são mais usados fora do Brasil, todos são marcados com tecnécio na verdade. E aqui o grau 0, 1 e 2, que é aquilo que a gente comentou em relação às costelas. Então grau 2 e 3 é quando o miocárdio está bem acima da costela, o grau 1 é em torno do mesmo nível da costela e grau 0 abaixo da costela. Tá bom? E aí segue-se aqui a investigação do free light, que seria o pico monoclonal no sangue. Se positivo ou negativo, vai te direcionar ou para L ou para TTR. E em alguns casos a parte de genotipagem será importante, será necessária ou não. Tá? E mesmo biópsia eventualmente. Mas esse seria o esquema. Isso a gente vai ter uma aula depois específica sobre isso.
Aqui, mais especificamente da ressonância, só lembrando que além do real tardio, que a gente pode ter subendocárdico global ou até transmural, o mapa do ECV ou o mapa T1, os dois têm uma importância significativa no sentido de dar o diagnóstico. Observem aqui nesse mapa com alto ECV, e essa é a característica clássica da endocardiofibrose, ou seja, ECVs muito, muito altos, acima de 50% ou mesmo acima de 44% num outro artigo, eu não sei se está aqui, não vai estar agora, demonstrando como praticamente patognomônico em relação à amiloidose e, portanto, ajudando-nos a diferenciar de outras hipertrofias ventriculares esquerdas. Tá? Isso a gente já tinha comentado, era só para revisar com vocês, a gente tinha parado na sarcoidose, que eu já comentei com vocês que o nosso grupo foi o primeiro a reportar uma fibrose na sarcoidose por realce tardio, na ressonância, em indivíduo com biópsia confirmada. Essa é uma biópsia de fígado, na verdade, não é de miocárdio, mostrando as células asteroides, que são bem típicas. Numa paciente que veio do HC para a gente ali no INCOR, com bastante arritmia. Observem aqui a fibrose septal, que é a mais clássica mesmo, e também envolvendo o VD, até fazendo um certo aneurisma do VD. Então, tanto essa região aqui como essa região, a gente encarou como tendo fibrose, seja da parede livre do VD, seja claramente aqui na parede do septo interventricular, tá? E fazendo um aneurisma, claro, aqui na cima. Essa foi a descrição na época, foi um case report apenas, mas foi o primeiro relato no Circulation na literatura. Depois vários grupos, principalmente o grupo da Duke University, investigou bastante sarcoidose, eles têm um grupo muito forte, são centros de referência, e acabaram demonstrando que um padrão muito comum é essa fibrose no septo interventricular voltada para a face ventricular direita. Mas a sarcoidose é dita como o nosso grande coringa em termos de realce tardio, ela pode aparecer de qualquer jeito. Inclusive por exemplo, nesse exemplo aqui, em que a fibrose é na parede lateral do ventrículo esquerdo, tá? Mas tem muito essa preponderância, esse tipo de imagem, outras doenças não dão, que a gente se recorde. Então, quando a gente vê esse tipo de imagem, em geral, a gente procura pensar, pelo menos, em sarcoidose. Sarcoidose, depois a gente vai ter uma aula específica, vocês vão dar um seminário disso, é uma doença granulomatosa inflamatória importante, pouco diagnosticada no nosso meio, mais diagnosticada a nível da América, do hemisfério norte. Aqui vocês veem o delayed enhancement contra o critério do Ministério japonês, mostrando então que quem tem realce tardio, o DCMR+, em vermelhinho tem um pior prognóstico, chegando a ter 9 vezes mais eventos adversos e 11 vezes e meia mais morte cardíaca. Aqui de novo os vários padrões, aqui lembrando aqui no paciente D, aquele padrão clássico envolvendo ali um pouco do VD e um pouco da via de saída do VE. Observem aqui, tanto no cartoon quanto na imagem de ressonância, e também um meio que juncional ali. Então, vários padrões. Uma outra doença, uma outra cardiomiopatia que a ressonância pode ajudar, a doença de Fabry, ela vem sempre no diferencial de hipertrofias do ventrículo esquerdo. Então, assim, a clássica suspeita, quando eu suspeito de Fabry, quando que eu estou lá dando laudo com vocês, eu falo, temos que pensar em Fabry. Quando eu vejo uma hipertrofia simétrica com fibrose lateral, como visto aqui na sua direita do slide. É uma fibrose meio inespecífica, mas claramente não isquêmica, porque ela poupa o subendocárdio. Esse é o tipo de situação, principalmente em homens, né, já que é uma doença ligada ao X, né, e é uma doença de depósito, na verdade, com depósito de lipídios por falta de uma enzima que degrade esses lipídios intracelulares. Na evolução, essas células explodem, morrem, há um processo inflamatório e a evolução para a fibrose. Observem aqui um outro caso, aqui à sua esquerda do slide, com a fibrose sendo demonstrada na patologia. Bom, observem que essa é a clássica manifestação do Fabry. Porém, em estudos mais recentes, tem se demonstrado que o Fabry também pode aparecer de várias formas. Antes de eu falar das formas outras, desculpem, a fibrose tem um valor prognóstico, né? Lembra? The bright is dead and the bright is bad, né? É muito ruim. E indivíduos que têm fibrose já severa, mesmo quando eles estão aqui anos após a reposição, esses dois gráficos são anos após a reposição da enzima,
vocês veem que quem não tem fibrose ou tem fibrose leve acaba melhorando a parte funcional e o strain no eco. Mas quem tem fibrose grave acaba não evoluindo, não melhorando isso. Ou seja, é importante o diagnóstico, por isso que eu falo que o importante é suspeitar da doença. Se vocês tiverem a suspeita, não tenham medo de errar. Põe no laudo. Não há nenhum problema em colocar isso no laudo. Ah, errei. Não era. Era um Chagas. Era outra coisa. Era uma hipertrófica. Enfim. Se houve a suspeita morfológica de degradação visual e você não colocou, e esse indivíduo era um Fabry, ele perdeu a única chance da vida dele que ele tinha de ser investigado e ser tratado. Então, não tenho medo de colocar a suspeita. O indivíduo vai ser investigado e, se for negativo, ótimo para ele. Mas nós não cumprimos a nossa missão de levantar a hipótese. Acho que isso é muito importante. E como eu tinha começado a comentar, hoje, com as casuísticas maiores, a gente notou que existem padrões outros do Fabry, e mesmo a hipertrofia assimétrica tem sido vista com prevalência, com frequência bastante importante nos indivíduos com Fabry. Então aí complicou ainda mais a nossa diferenciação com o hipertrófico, né? Mas, de novo, lembrando que a fibrose lateral, que é menos comum no hipertrófico, no hipertrófico a mais comum é a septal. Mas, obviamente, o hipertrófico pode ter em todos os lugares, a gente não vai conseguir, bater um martelo bater um martelo e definir, mas a gente tem que levantar a suspeita. Então, esse é um outro artigo que merece a leitura e vocês podem revisá-lo, e vocês vão ver lá que a probabilidade de ter uma hipertrofia assimétrica não é tão grande. O mapa T1 também pode ajudar, e aqui, de fato, o T1 nativo tem um valor muito importante. Sem o ECV, por causa do predomínio de gordura no depósito, o Fabry é uma das poucas doenças que podem levar a um T1 menor do que o normal. Então, indo abaixo de 950 aqui, veja que há uma diferenciação muito clara, né, entre pacientes com doença de Anderson-Fabry, hipertensão, cardiopatia hipertrófica, estenose aórtica e principalmente amiloidose, onde vai para outra ponta, né? Lembrar que isso é uma situação de artigo científico, e na prática o que a gente tem visto é que muitas vezes isso se imbrica aqui, porque muitas vezes o Fabry começa a ter também fibrose. Então eu posso ter, numa fase inicial em que eu tenho muita gordura, um T1 baixo, mas no momento em que eu começo a evoluir para a fibrose, eu tenho um mix de fibrose e gordura e eu acabo pseudo-normalizando esse T1 nativo. Mas o fato, de novo, a especificidade do dado, se eu ver um T1 nativo muito baixo, na faixa dos 800, 850, minha obrigação, eliminando obviamente erros, né, de técnica e de medidas do mapa T1, eu tenho que pensar em doença de Fabry como uma das hipóteses. Nós vamos ver quem são as outras hipóteses, mas já falando para vocês, os outros casos de T1 baixo nativo seria hemosiderose, que a gente vai falar em seguida, que é depósito de ferro, e hipertrofias importantes, sem fibrose. Depois a gente comenta. Uma outra doença que a gente teve o nosso grupo teve um papel importante em descrever foi a endomiocardiofibrose, que até hoje é um mistério, mesmo 60 anos depois de ter sido descrita por Dave, né? Ela é parecida com a síndrome de Loeffler no hemisfério norte, mas ela é uma doença, a princípio, encarada como uma doença individualizada, talvez uma fase muito diferente da doença. A gente não tem aí a causa disso. Existem hipóteses propostas que vão principalmente na linha da infecção, do dado infeccioso, então algum grau de infecção, porque isso, pelo menos o Loeffler, menos a doença de Davis ou a endomiocardiofibrose da área tropical, cursam com eosinofilia, e então se pensa muito em doenças parasitárias ou infecciosas. Alérgicas ou autoimunidade entra, ou alguma outra coisa tóxica ou de malnutrição, porque a preponderância nos indivíduos que vivem em zona rural ou de áreas menos desenvolvidas parece ter uma epidemiologia que indique alguma etiologia nessa linha. Mas, de fato, a gente não sabe, né? Não há evidência conclusiva. E é uma doença que cursa com obliteração, morfologicamente, a grande indicação, vista muito bem pela ressonância, é a obliteração do ápex do ventrículo, ou dos ventrículos. A endomiocardiofibrose pode ser isolada do VE, biventricular, como nesse caso, ou isolada do VD também, mais rara, mas também presente.
a gente vê uma cine com cavidade restrita, padrão de cardiopatia restritiva, que é uma grande dilatação dos átrios. Né? Aqui um eixo curto também mostrando a obliteração da cavidade, a perfusão miocárdica mostrando já a fibrose endomiocárdica em escuro, que perfunde menos, e no realce tardio em longo eixo e em eixo curto, mas principalmente em longo eixo, é possível ver a fibrose subendocárdica em branco e uma outra área escura em preto acima, que foi descrito por nós como o sinal do duplo V. Né? Essa área escura em cima normalmente é trombose, o trombo associado, muitas vezes já com calcificação associada, então trombo mais cálcio, que cursa nessa doença. Observem no eixo curto como vocês veem a fibrose bastante evidente, envolvendo o miocárdio, mas o subendocárdio principalmente afetado, o que faz uma carapaça dura interna ao coração, restringindo então o relaxamento diastólico do coração, e isso não fica só na ponta, mas envolve, como eu estou mostrando aqui no último slide à sua direita, de eixo curto os papilares, tá bom? Os músculos papilares. Então essa fibrose subendocárdica sobe em direção aos músculos papilares. Esse foi o primeiro trabalho em que a gente descreveu isso de forma bastante clara, inclusive o sinal do duplo V. A doutora Vera Salemi, que é uma das especialistas nossas do INCOR, nos ajudou nisso, junto com o doutor Afonso, e tivemos a participação do Dr. Raymond Kim aqui junto neste artigo. Aqui uma das fotos desse artigo, mostrando então na painel o endomiocárdio isolada de VE, no B isolada de VD, que é mais rara. Veja como ele deforma o VD de forma muito importante, influenciando inclusive na forma do VE. Uma biventricular no C, e no D não é uma endomiocardifibrose, apenas para mostrar o diferencial, somos exigentes dos revisores, de uma cardiopatia hipertrófica apical, que é realmente o diferencial que a gente tem que fazer quando a gente suspeita de endomiocardifibrose. Observem que existe uma cavidade. Na diástole, você consegue ver a cavidade indo até a ponta do ventrículo esquerdo, tá certo? Já um outro exemplo aqui, pré e pós-cirúrgico, na última figura abaixo, é o mesmo paciente pré e pós-cirúrgico. Observem aqui a fibrose antes da cirurgia e, em geral, quando o indivíduo evolui, já nas fases muito evoluídas da doença, muito avançadas, existe uma opção de ressecção, né, do ápex do ventrículo esquerdo, deixando essa imagem aqui de fibrose, obviamente porque é cirúrgico, mas com uma melhora do relaxamento da cavidade. É quase que uma decorticação interna ali do subendocárdio. Geralmente é uma opção, uma abertura pelo ápex, uma técnica descrita pelo professor Sérgio Almeida Oliveira, aqui do INCOR. Aqui mais casos de realce tardio para vocês fixarem bem. No painel A também VD isolado, com um pouquinho de VE talvez, mas predominantemente de VD. B, o VE, com quase um sinal do V isolado, não do duplo V. E C, um sinal do duplo V clássico. Aqui envolvendo VE e VD no D. Aqui uma imagem atípica, observem que é uma subendocárdico quase global circunferencial e um padrão diferente, um padrão arredondado da ponta, que não é o sinal do V clássico, tá certo? E no F aqui um outro sinal do duplo V clássico. E de novo aqui no H e I, um não endomiocárdio fibrose, e sim uma cardiopatia hipertrófica apical com o realce tardio. Aqui um exemplo clássico do sinal do duplo V, é esse desenho que acabou de participar aqui. Não sei se vocês conseguem observar na sua esquerda como isso aparece também aqui na patologia macroscópica. Observem onde meu mouse está balançando ali a fibrose em ponta, assim, entrando naquela ponta do VE. Isso é miocárdio, isso tudo é fibrose do ventrículo esquerdo. E aqui uma imagem da patologia em microscopia, mostrando também aquela região da fibrose adentrando ali a ponta e grudando o ventrículo esquerdo. A impressão que dá é que há um processo inflamatório subendocárdico que gruda essas duas pontas do ventrículo esquerdo, ali as duas paredes miocárdicas, causando então depois na evolução a fibrose com envolvimento do músculo também, né, essa fibrose infiltrando no músculo, mas fazendo uma aderência muito forte ali. O sinal do duplo V. Esse é o trabalho que a doutora Vera Salemi publicou então no Circulation conosco, mostrando então a piora do prognóstico. De novo,
Bright is dead and bright is bad, né? Piora da classe funcional conforme sobe a fibrose, piora da evolução aqui de quem foi para a cirurgia, quem está clínico em relação à massa de fibrose, piora do prognóstico em relação à massa de fibrose do VD principalmente. Então, na verdade, desculpa, é a massa do VD, a massa de fibrose em geral, e a massa mesmo do ventrículo direito, que também está aumentada nesses pacientes. E aqui a capacidade de prever em uma curva ROC esse prognóstico. Aqui casos que já estão sendo citados na literatura, né, de outros grupos internacionais, já usando então a terminologia que nós criamos, que foi o sinal do V ou o sinal do duplo V, que seria o mais correto. Aqui uma publicação de um fellow lá do Nordeste, que foi nosso fellow aqui no INCOR, de um caso mais agudo com bastante trombo no seu interior. Quase uma síndrome de Loeffler aqui. O mapa T1 e o ECV, os mapas, né, T1 e do ECV, podem ser úteis. Nós estamos ainda numa fase de investigação. A morfologia do ventrículo não ajuda na ponta em a gente olhar os mapas, mas a gente já tem feito alguns casos, como esses aqui, mostrando que a gente consegue caracterizar o tecido de forma bastante significativa. Mas eu não vou entrar em maiores detalhes. Aqui um outro caso, observem aqui ó, no mapa T1 nativo, em verde, como a gente consegue diferenciar aquela região da fibrose e do trombo também. Aqui nós estamos mudando de doença. Aqui nós estamos indo para uma doença muito também em que o nosso grupo teve uma participação importante na descrição da fibrose ventricular esquerda nesses indivíduos, né? E acho que todos talvez saibam, deixei aqui no suspense por um minuto, mas é doença de Chagas. Classicamente aqui pelo cateterismo, observem um aneurisma apical do ventrículo esquerdo com coronárias normais. Esse aneurisma apical bem representado aqui na cine, 2 câmaras à sua esquerda e 4 câmaras à sua direita, com fibrose correspondente aqui no realce tardio. Lá em cima, no topo, a cine, com uma acinesia lateral e também fibrose da parede inferolateral basal, médio basal nesse caso aqui do ventrículo esquerdo, que é a morfologia clássica, ou a caracterização tecidual clássica do Chagas. O primeiro artigo foi publicado por nós, relatando na literatura esta manifestação no Chagas de fibrose, já em 2005, lá se vão 15 anos. Aqui mostrando que, de novo, bright is dead e bright is bad, que a gente mostra que na patologia existe realmente fibrose nessas regiões e que quanto maior a quantidade de fibrose, maior ou pior é a gravidade clínica da doença. Observem aqui que o indeterminado tem pouca fibrose, a maioria dos indeterminados não tem fibrose, na verdade, mas existe ainda alguns que tenham fibrose. E a massa de fibrose, aqui 0,9, né, quase nada, vai para 16% e depois para 25% da massa do VE no grupo com taquicardia ventricular. E esse HD é o grupo com doença já diagnosticada de Chagas, né, com cardiomiopatia chagásica definida. Tá? Então existe uma relação direta. Aqui o exemplo clássico, não está rodando o filminho, não sei porquê, mas pouca fibrose, observem que a função é preservada, muita fibrose, disfunção ventricular, é isso que a gente mostra nesse gráfico aqui, central à sua esquerda, em que quanto maior a fração da ejeção, menor a quantidade de fibrose, ou seja, uma relação inversa. E que naqueles indivíduos abaixo de 40, a média de fibrose foi 25%, enquanto que nos acima de 40%, 7%. Quanto maior a fibrose, também pior a classe funcional, e do ponto de vista regional, segmentar, quanto maior a fibrose, maior o grau de alteração contrátil, né? Quanto os segmentos que têm acinesia e discinesia chegam a ter 70% de fibrose, da área deles como fibrose. Os hipocinéticos na faixa de 50%, hipocinesias graves. E os hipocinesias mais leves, 30%, aqueles que têm contratividade normal ainda podem ter um pouquinho de fibrose, mas na faixa dos 5%. No seu lado direito tem um trabalho da doutora Marli, que foi tese dela, e o Lendau, mostrando uma relação direta da fibrose com o score de Hasse, e aqui em uma regressão linear, e aqui entre os grupos de baixo risco, intermediário risco e alto risco do score de Hasse. Dr. Jorge Torreão teve uma outra tese em Chagas defendida, mostrando, a gente usou aqui o critério de Lake Louise para miocardite viral aguda para o Chagas.
E nós vimos, olha, observem aqui um espineco pré, aqui no topo à sua esquerda, pré e pós-contraste. Observem como o miocárdio fica muito branco no pós-contraste, mostrando o que a gente chama de uma inflamação presente, principalmente um aumento de permeabilidade capilar, né? A interpretação mais dada na miocardite viral, no Chagas a gente interpretou como tal também, que é um espineco pós-contraste aqui, mostrando essa permeabilidade capilar associada à inflamação. A inflamação em si, a gente vê aqui na sua direita, nos black bloods, aqui, nas imagens de sangue escuro, que é pesado em T2, né, o edema, mostrando áreas de edema que são muito parecidas ou muito próximas à região de realce tardio, como vocês estão vendo na coluna, na linha de cima. Então existe realmente uma relação entre massa de fibrose e edema. Então os indivíduos que têm mais fibrose têm edema também. E para dizer que o edema não é apenas um acompanhante da fibrose, quando a gente avaliou indivíduos sem fibrose, né, segmentos então with no fibrosis, né, que seria este aqui, o terceiro, nesses 918 segmentos de 39, a gente viu que eles têm mais função segmentar, comparado ao grupo, por exemplo, sem edema e sem fibrose. Então, a gente consegue, naqueles indivíduos sem a fibrose parece ser um marcador mais forte, mas o edema pode ajudar naqueles segmentos ou indivíduos que não tenham fibrose evidente. E, na verdade, na prática clínica, quando eu estava dando laudo, eu lembro bem disso, às vezes a fibrose é muito pequenininha e o edema é mais amplo, é mais facilmente visualizado quando você tem fibrose pequenas, pontuais, focais, que te deixam em dúvida. E se você tiver um edema associado, isso pode ajudar. Então isso foi publicado também, a tese da Marli tinha sido publicada no Arquivos, esse foi publicado no JCMR. Esse é um grupo lá de Ribeirão, Dr. Volpe, Dr. André Schmidt, que trabalham também com Chagas e ressonância, mostrando que quanto maior o grau de fibrose, pior o prognóstico. Eles já publicaram esse dado, isso era apenas um abstract. Aqui mostrando dados nossos, apenas da morfologia, como ela é variável. Muitas vezes você pode olhar um exame como esse aqui e achar que é um infarto miocárdio com trombo na ponta, mas não é. Observem aqui no septo, por exemplo, a fibrose tipicamente não isquêmica. E muitas vezes a gente tem esses aneurismas grandes, né? Esse painel A aqui, Large Apical Aneurysm, que lembram infarto, mas na verdade não são e podem ser Chagas. Diferente desse Small Apical Aneurysm aqui do lado, que é o clássico do Chagas, aquele em dedo de luva, né? Mas lembrar que mesmo que o aneurisma não seja em dedo de luvas, a envolvimento apical e inferolateral basal simultâneo pode acontecer em outras doenças? Claro que sim, mas deve levantar a hipótese de vocês para a doença de Chagas, como hipótese. Aqui já uma coisa sabida, mas que a gente demonstrou na ressonância, era uma ideia que eu tinha olhando o score de Haas, de que as mulheres sempre vão melhores que os homens, né? A gente já sabe disso, é um fator de risco grande. Os homens com Chagas vão pior. E aí nós falamos, será que eles têm mais fibrose? E o Dr. Antoniudes, então, avaliou isso e mostrou que sim, né? E que existe aí, a gente não sabe exatamente o mecanismo, mas existe uma quantificação maior de fibrose e um efeito maior da fibrose no sexo masculino. O trabalho praticamente definitivo aqui, em termos de prognóstico da doença de Chagas, foi publicado agora como tese do Dr. Tiago Senra, que trabalha lá no Dante Pazanese, também meu aluno de doutorado. Está em press aqui embaixo, mas na verdade nós já publicamos no JACC isso em 2018, com um segmento de mais de 5 anos, mostrando que quando eu tenho fibrose acima de 12 gramas, 12,3 aqui foi o dado estatístico, mas acima de 12 gramas, o prognóstico é muito pior. Seja ele por um combined endpoint, que envolve várias coisas, mas são endpoints bastante hard, né, bastante duros, que é toda a causa de mortalidade transplante e tratamento apropriado pelo CDI. Então esses são critérios bastante duros, então não é uma coisa leve. Ou então mortalidade de uma forma isolada também foi significativa, tá? Então a gente colocou aqui esses dados de probabilidade de prognóstico e observando que
mesmo que eu fizer aqui nos gráficos de baixo, todo mundo, né, incluindo aqui a imagem, vocês não estão vendo, mas a linha da ausência, no gráfico de cima não tem ausência de fibrose. No gráfico de baixo existe o grupo com ausência de fibrose. Ele fica nessa linhazinha cinza aqui embaixo, mostrando que o prognóstico de quem não tem fibrose é muito bom. Tá? É muito bom. Tirei ali uma coisinha atrapalhando. Novamente o modelo multivariado, sobrando nesse modelo, novamente apenas a fibrose miocárdica e o score de Hasse. Ambos muito prognósticos. Mas lembrar que o score de Hasse é uma soma de dados muito importantes, de dados clínicos muito poderosos, como por exemplo classe funcional. Então, no score de Hasse pesa muito ser homem, por exemplo, como a gente já comentou, e está em classe funcional 4. Mas é claro que um cara que tem dispneia em repouso vai ter um pior prognóstico, certo? Então, é meio que unfair um pouco essa comparação, mas é a maneira como a gente podia fazer a estatística. Lembrando, portanto, que a fibrose miocárdica é um dado único, isolado de um único exame, sem considerar dados clínicos, foi tão poderoso quanto o score de Hasse. O mapa T1, a gente está trabalhando nisso, foi a tese do Dr. Rodrigo Louzeiro, acabou de defender, está submetido para publicações, esperamos conseguir publicar logo. Nós mostramos que tanto o ECV quanto o mapa T1 consegue definir essa região de fibrose e mais pegar sensivelmente pegar pacientes mesmo com pouca fibrose com alterações significativas. Em termos de prognóstico, a gente não conseguiu demonstrar um valor prognóstico, o N era muito pequeno, mas a gente consegue demonstrar que há sim uma predição de ter nativo alterado e ECV alterado com disfunção ventricular. Então a gente consegue prever. Uma outra doença que a gente descreveu, e foi uma outra tese de doutorado de uma doutoranda minha, lá de Minas Gerais, doutora Marli Silva, aqui não é a Marli Lendau, Marli Silva, foi a descrição da distrofia muscular de Duchenne Becker, também pela primeira vez na literatura, em 2007, foi a capa do Jack, mostrando que crianças com essas distrofias musculares tinham fibrose miocárdica também pela ressonância magnética. Eram só 10 casos que a gente publicou no Jack nessa época, todos comprovados com genética, e também uma predominância para a parede lateral. Na sequência, nós decidimos, então, esse foi o trabalho, a doutora Marli Conceição Silva, junto com a doutora Maiana Zatz, que foi a nossa parceira aqui da USP, a chefe do genoma humano aqui da USP, que nos auxiliou nessa parte genética desta doença. Como vocês lembram, também uma doença ligada ao X, e que leva a distrofia muscular, né, periférica, com crianças indo para a cadeira de roda aos 10 anos de idade. Aí no trabalho subsequente, ao invés de a gente apenas dizer que era prognóstico e avaliar o prognóstico, nós decidimos fazer um trial randomizado, onde nós randomizamos os pacientes para tomar ou não inibidor de enzima de conversão. E eu queria só mostrar para vocês que há uma progressão importante aqui dos casos no painel A, painel B e painel C da fibrose miocárdica no momento basal, e nós repetimos a ressonância 2 anos depois, no momento de segmento. Observem, esse caso do painel C é muito dramático, ele tinha uma fibrosinha bem leve, bem linear aqui, olha, se vocês toparem e acreditarem em mim, que a gente deu como 1,7% de fibrose. E ele caiu no grupo não tratado por inibidor de enzima de conversão. Com isso, ele acabou evoluindo para 9,1% de fibrose. Observem como a fibrose dele evoluiu grotescamente, é nítido, né? Mesmo com a mudança um pouco da característica da imagem, há um indiscutível aumento da fibrose. E se vocês notarem, dos pacientes que a gente randomizou 70 pacientes, observem que esse paciente aqui, que a gente viu de 1,7 para 9,1, está no grupo não tratado. Então ele estava nesse grupo aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse, ND não tratado, e evoluiu com bastante fibrose. Deixa eu só explicar para vocês. A gente randomizou apenas os pacientes sem disfunção. Então ND é sem and non-dysfunction. Por quê? O indivíduo que tinha disfunção, que é o grupo D, ele tinha que tomar por guidelines inibidores de conversão. Ele já tem disfunção ventricular esquerda, não poderia, seria antiético eu randomizar esse indivíduo.
Então esse indivíduo seguiu e veja que a fibrose progrediu no indivíduo com disfunção. Já no indivíduo sem disfunção e não tratado, a progressão da fibrose entre 1 e 2 anos também foi em paralelo ao do grupo que já tem disfunção. Enquanto que o grupo tratado, ele cresceu um pouco, né? Foi 0,07, não foi significativo. Mas, então, em tese, estatisticamente não cresceu, mas até podemos encarar como um crescimento mas muito mais lento, né? A inclinação dessa curva foi muito menor no grupo tratado com inibidor de conversão. E o grupo que não tinha nem disfunção nem fibrose, a gente apenas acompanhou também. A gente acabou não dando inibidor de enzima, e o que aconteceu? Alguns deles converteram, não foi significativo, mas alguns que eram zero fibrose, apareceram fibrose, começaram a ter fibrose. Bom, esse foi o trabalho publicado no JAMA Cardiology, em 2016 já. Uma outra patologia, cardiomiopatia, que nós também iniciamos os desenvolvimentos, ou participamos do desenvolvimento, foi a estenose aórtica. Né, vocês conhecem a estenose aórtica, mas ela não é uma doença só da válvula, ela leva a doença do miocárdio. Então, o grupo do Lushner, já em 2009, um pouquinho da história do Weidman, em 2009 também, começaram a mostrar que havia fibrose miocárdica. Só que eles não tinham ainda feito... Esse grupo do Lushner até fez uma correlação com a histopatologia. Desculpa, o grupo do Lushner está atrás, entrou aqui junto o nosso de baixo aqui. Tanto o grupo do Lushner misturou hipertrofia ventricular com cardiopatia hipertrófica, então fez uma bagunça. O grupo do Weidman viu apenas a evolução da função ventricular. E o nosso grupo aqui em 2009, no mesmo ano do Weidman, com o Dr. Marcelo Nigri e o Clério Azevedo, publicamos ainda uma avaliação qualitativa da fibrose correlacionando com a histopatologia quantitativa, pelo realce tardio. E já mostramos um resultado bastante importante. Já na sequência, Dr. Clério Azevedo, que foi a tese de doutorado dele, aquele trabalho de 2009 também foi a tese do Dr. Marcelo Nigri, nós decidimos fazer uma quantitação do realce tardio aqui ainda, quantitativa. E fizemos também um grupo controle. Então esse grupo controle aqui, que foram biópsias pegos lá na medicina legal de pacientes sem doença coronária, jovens, sem doença coronária, sem doença cardíaca, na verdade. Observem em amarelinho o miocárdio, isso é o Picrocílios red, e aqui uma biópsia do grupo nosso da patologia com estenose aórtica. Muito diferente. Nós vimos que isso, do ponto de vista de realce tardio, na imagem da ressonância, significava às vezes apenas pequenos pontos de fibrose, como esse aqui. Então observem aqui uma comparação de um indivíduo que tem um nódulo de fibrose, mas olha o que acontece com a biópsia dele. Então o número é muito pequeno na ressonância, 7,6 aqui, mais 22% de área já na histologia. E aqui praticamente nenhuma fibrose, 1,1, são micronódulos ali, micropontos, quase um ruído. Mas esse paciente foi considerado com pequenas áreas de fibrose por técnica de threshold, e a histologia 6,1. Então, usando uma técnica quantitativa, veja que havia um paralelismo aqui nessa figura, que é demonstrada nessa gráfico de regressão linear, mostrando então esse paralelismo entre a quantidade de fibrose pela ressonância e pela histopatologia. E quanto mais fibrose pela ressonância, pior a sobrevida. Na verdade, o gráfico mais interessante aqui são várias morfologias ou características de fibrose, que ela geralmente é pontual e focal mesmo, como vocês estão vendo. Então não são fibroses extensas na maioria dos casos, mas a maioria tem fibrose. A insercional, né, a juncional é uma delas que apresenta nessa situação. Mas de novo, mostrando aqui agora, nós fizemos o que o Dr. Clério fez, foi o segmento desses pacientes após a cirurgia. Não tinha TAV ainda aqui, então todos eram operados cirurgicamente. E durante a cirurgia era feita a biópsia endomiocárdica ali do septo. E nós vimos que tanto pela patologia quanto pela ressonância, quanto maior o grau de fibrose por essas duas técnicas, menor, veja que a regressão é negativa, menor a melhora da fração de ejeção pós-cirúrgica. Então, isso, no eixo dos Y, o que eu estou fazendo é a diferença da fração de ejeção do exame pós menos o exame pré. Ou seja, quanto melhorou. Então, quem tem muita fibrose pela ressonância, aqui na faixa dos 5 a 10%, praticamente não melhorou a função ventricular. Quem tem fibrose mais para o lado do 1% é que acabou melhorando. E na patologia os números são diferentes, mas o padrão é o mesmo. Quem tem acima de 20% mais ou menos, mesmo trocando a válvula, a fração de ejeção não melhora. Claro que a gente não vai deixar de trocar a válvula, mas há um indício de que se eu esperar ter fibrose por muito tempo,
eu vou ter um pior prognóstico. Então tem que tratar a estenose aórtica antes que o miocárdio seja afetado. E aqui embaixo, o Kaplan-Meier, curvas de Kaplan-Meier para a patologia, veja 20, 30 e 30 e maior que 30%, entre 20 e 30 e maior que 30. Menor que 2,5, 2,65 e maior que 5 para a ressonância. Mas as curvas são muito semelhantes, ou seja, quem está no tercio maior de fibrose tem um pior prognóstico. Esse foi o trabalho publicado no JACC em 2010, e que até ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado do Brasil na Medicina 1 pela CAPES. O Dr. Clélio foi até Brasília receber esse prêmio. Então foi realmente um dado muito importante. Só voltando um pouquinho ainda na estenose aórtica, tão importante que este é o trabalho de background, né, de introdução dos trabalhos randomizados que estão sendo feitos. Porque a diferença desse trabalho qual que foi? Além de ser quantitativo na ressonância, nós tínhamos patologia do miocárdio, histologia. Isso nenhum outro trabalho tinha. Então a gente estava validado pela patologia nos dados que a gente estava apresentando pela ressonância, não simplesmente jogando o dado da ressonância. Com isso, esse trabalho foi usado como background, está sendo usado como background dos trabalhos randomizados que acontecem atualmente, principalmente no Reino Unido, onde os pacientes estão fazendo ressonância e se positivos, se negativos para a fibrose, eles estão sendo randomizados para acompanhar mais tempo ou para já tratar. Então nós vamos ver se o indivíduo que não tem fibrose na ressonância, em sendo tratado, aí obviamente a maioria vai ser TAV provavelmente, ele não tem uma evolução de prognóstico melhor, ou seja, indicando possivelmente estenoses aórticas em indivíduos, e são indivíduos assintomáticos. Hoje nós indicamos estenose aórtica, a tratamento da válvula aórtica pelo sintoma. Então, se a gente conseguir que pacientes assintomáticos tratem isso de uma forma anterior, mas qual seria esse momento anterior? Seria o momento possivelmente do início da fibrose ou ainda sem fibrose. Nós vamos aprender com esses estudos. Indo para a insuficiência mitral, que é uma outra valvopatia importante, esse trabalho do Dr. Wolff e do Retz, que foi o primeiro autor lá de Nova York, o Dr. Steve Wolff é um colega muito amigo nosso, ele começou a ver que quando isso é para a insuficiência mitral primária, de prolapso de válvula mitral, que o eco muitas vezes dava diagnóstico de insuficiência mitral grave, e no cateterismo que esses indivíduos faziam antes da cirurgia, não parecia ser muito grave a insuficiência mitral. Ele começou a achar que haveria talvez uma hiperestimação do eco em relação à insuficiência mitral e decidiu comparar com a ressonância. Mas aí quem estaria certo? O eco ou a ressonância? Né? E a ressonância fazendo aquele nosso teste, que é a nossa comparação entre o ejetado do ventrículo esquerdo, que vocês já aprenderam, e o ejetado pela aorta. No caso aqui ele usou a pulmonar, que dá no mesmo. E ele notou que a maneira de fazer um gold standard para ele foi ver quem reduzia o volume diastólico final depois da cirurgia. Se eu tenho uma insuficiência mitral que realmente está afetando o meu ventrículo dilata, e se ela realmente é importante, eu corrigindo isso, ela deve reduzir o volume do ventrículo esquerdo. Observem que o eco consegue prever a redução do volume do ventrículo esquerdo de uma forma gradativa, aqui do leve, moderado para o severo, mas a ressonância consegue de forma muito mais clara, e o grave fica muito mais evidente que a gente consegue detectar. Se vocês olharem a tabela, observem que as insuficiências mitrais ditas severas ou graves, né, pela ressonância, que foram 15, pelo eco, que foram 58, aqui ó, 58, apenas 13, na verdade, foram consideradas importantes pela ressonância, com duas moderadas. E a maioria a ressonância considerou moderada ou severa, ou leve. Então isso tem levantado a hipótese, e aceita por muitos, de que o eco tende a superestimar a gravidade da insuficiência mitral isolada por prolapso. E de forma que já existe uma recomendação para que se faça ressonância, obviamente o eco é mais prático e ainda é um bom método, ninguém está dizendo que não é. É um ótimo método para a insuficiência mitral, mas que no momento que se pensa em intervenção, seja percutânea hoje em dia ou até mesmo cirúrgica, que se faça a ressonância antes. Aqui nós vamos entrar então numa outra cardiomiopatia, que é a não compactação miocárdica, também uma doença genética, que cursa com essa trabeculação apical do VE. Aqui observem como a manifestação pode variar muito. Então aqui é uma heredograma, na verdade, é o pai e mãe e os dois filhos embaixo. Observem como o pai claramente tem, a mãe não tem quase nada, e um dos filhos tem uma coisa intermediária, e um outro filho tem o I2, né? A geração 2.2 ali tem uma importante trabeculação. Então a penetrância disso é muito variável, é uma doença bastante complexa de ser avaliada,
E o que se publicou, o Dr. Peterson publicou, é que uma relação entre a quantidade de não compactado e compactado, essa relação, esse ratio maior que 2,3, seria indicativo da doença. Como isso não é muito específico e muitos outros remodelamentos ventriculares causados por outras doenças podem causar esse 2,3 ou relação 2,3 ou acima disso, alguns autores propõem a massa como medida aqui, né, a área ou a massa de trabeculação, sendo acima de 20% considerada indicativa da doença. Então eu só peço cautela no diagnóstico, uma doença bastante heterogênea, que realmente existem casos clássicos, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não hiperdiagnosticar, como foi feito com a displasia arritmogênica anos atrás, e que todo mundo tinha, porque esse fenótipo, na verdade, que a gente vê pela ressonância, ele pode ser causado por outras doenças. Eu não coloquei aqui, essa aula está um pouco antiga, mas aqui o grupo do INCOR também, o Dr. José Arimateia, publicou um trabalho usando mapa T1 nesses indivíduos, num trabalho muito elegante, mostrando que também pode ajudar no diagnóstico e na definição, e que esses indivíduos teriam T1 e CV alterados, o que não é surpreendente. Uma outra patologia seria a cardiopatia de estresse, ou adrenérgica, ou também chamada de Takotsubo, conhecida como Takotsubo, em que o realce tardio não é tão, assim como desculpem, assim como na endobiocardifibrose, o realce tardio não é crítico e não é tão importante ou tão evidente. Na Takotsubo também, né, ou na cardiopatia adrenérgica. E aqui o trabalho do Dr. Eitel mostrando que o clássico balonamento apical, que é a primeira linha, o A, pode aparecer de formas diferentes, como médio ventricular, balonamento médio ventricular, ou inverted, né, em que a base fica disfuncional. O gold standard para isso é o follow-up aqui em 3 meses, observem que há uma regressão da função. Então essa é uma alteração temporária e que cursa muito mais com edema. Observem aqui no apical do eixo curto, aqui como tem muito edema nesses indivíduos, mais do que realce tardio, e que há uma preservação miocárdica, portanto é uma inflamação muito aguda. Esse é um caso nosso. Observem em eixo longo como o edema se concentra na ponta, exatamente na ponta que está parada. Observem o strain mostrando o balonamento apical em cinesia, e o eixo curto do edema também mostrando claramente o edema apical comparado ao basal. Aqui esse é um artigo muito interessante de 2010 que conta um pouco da história natural. É importante vocês entenderem que isso pode ser leve, mas pode ser muito grave, levando à morte na fase aguda. Os sobreviventes podem ainda morrer no follow-up por outras doenças ou por recidiva, então há uma recorrência, pode haver recorrência da doença. O pico é mais ali na faixa da idade média, ali dos 50 a 60 anos dos pacientes. E esses pacientes têm, de fato, mesmo recuperando a função totalmente, uma pior sobrevida em relação à população em geral. Cardiopatia induzida por quimioterapia é conhecida de vocês, principalmente na parte do pós-quimioterapia. Esse é um trabalho, um exemplo dos trabalhos descrevendo fibrose. A fibrose não é definitivamente muito frequente, mas pode aparecer, e existe uma aula aqui de 2 horas para a gente dar sobre esse assunto para vocês entenderem isso melhor, mas lembrar que a ressonância pode então avaliar tanto a disfunção quanto a fibrose e também a massa ventricular. Existe um trabalho de um colega de Campinas mostrando que indivíduos que desenvolvem cardiotoxicidade é porque eles têm indexado massas ventriculares menores e acabam tomando, em relação ao peso deles, e acabam tomando doses de quimioterápicos baseados no peso. A aciderose cardíaca é o depósito de ferro no miocárdio. Também o realce tardio não é crítico aqui, mas sim a técnica de T2 estrela. Observem um exemplo em que o fígado está muito preto, então é uma imagem em que há uma perda de sinal rápido por causa do ferro, do depósito de ferro no fígado, e o miocárdio está preservado. E no caso à sua direita, o fígado está normal e o miocárdio bastante escuro. Isso é clássico na talassemia, que nós não temos muito no Brasil, mas pode aparecer em outras doenças, como anemia falciforme, embora seja também mais raro, e mielodisplasias, pacientes politransfundidos, e na clássica hemocromatose genética, que essa está sim presente na população, uma alteração genética que impede a parada de absorção de ferro, e ao longo da vida as pessoas vão acumulando ferro nos tecidos, inclusive miocárdico e hepático. O mais clássico do miocárdico é a talassemia retornando. No trabalho clássico, Naturaliza Anderson, observem que 20 milissegundos de T2 estrela, nós vamos aprender como calcular isso depois, é o limiar abaixo do qual, quando o T2 estrela cai abaixo de 20 milissegundos, há uma perda de fração de ejeção.
Nós sabemos que abaixo de 10 milissegundos há uma piora muito grande do prognóstico, e o grande problema é que se você não fizer o diagnóstico precoce e não começar a fazer tratamento, seja sangria, no caso da hemocromatose, seja alguns quelantes, no caso da talassemia, ou mesmo em outros casos mais graves de depósito de ferro, se você chegar tardiamente com T2 estrela de mar, o prognóstico não muda. E você já vai ter muita arritmia cardíaca, então é uma situação muito grave. Observem a curva de sobrevida dos indivíduos na Inglaterra com talassemia na década de 70, 80, 90 e 2000. E em 2000 a grande diferença foi a introdução da ressonância. Então acredita-se a ressonância uma melhora do prognóstico, porque antes, para você saber se o indivíduo tinha ou não depósito, como eu falei, inicial, quando é tardio, quando é muito importante, já é tarde demais. Quando ele é muito precoce, o único jeito seria fazer biópsia, algo invasivo. E a ressonância permite que a gente estime a quantidade de ferro, inclusive em microgramas por grama de tecido, como demonstrado neste gráfico, e a gente consiga prever o prognóstico. Esse é um slide que o Dr. Juliano Fernandes, um dos grandes estudiosos desta patologia no Brasil, lá de Campinas, trabalha, de um trabalho do Dr. Kirk, e a gente vê que acima de 6 nesse caso, ou maior que 5,1 miligramas por grama de tecido no miocárdio, tem um prognóstico muito pior. Mas é um degradê de prognóstico, e acima de 10 milissegundos, como eu falei, né, acima de 10 milissegundos, o prognóstico é bem melhor, embora a gente já considere presença de depósito abaixo de 20 milissegundos. Aqui mostrando de novo essa importância prognóstica do menor que 20 e do menor que 10. E agora passando meio que um pupurri mais rápido, só para não lembrar, depois a gente vai entrar em detalhes. A ressonância, assim como a tomografia, vocês devem estar mais acostumados a esse ponto do caminho. Havia angiografias pela tomografia, mas a ressonância também é capaz. Isso aqui é uma estenose, uma cortação de aorta em adulto, quase uma interrupção da aorta, praticamente incorrigível do ponto de vista cirúrgico, e que o professor Sérgio Almeida faz uma correção extra-anatômica aqui da aorta ascendente para a aorta descendente. Pericárdio, pericardite, a gente consegue ver, o realce tardio aqui é muito bom, no sentido de nos mostrar a inflamação, e lembrar que o pericárdio já é fibrótico, tá? Então essa fibrose, esse branco, né, esse aumento do realce visto na técnica de realce tardio, esse aumento da intensidade de sinal visto no realce tardio, é na verdade indicativo de inflamação nesses casos, tá? E não de fibrose. Para tumores cardíacos, nós vamos ter uma aula depois específica. Os benignos são os mais comuns, primários, né? Existem os pericárdios, os malignos menos comuns com primário. Na verdade, a primeira e mais comum massa na cardíaca são as metástases, mas a gente raramente vê isso porque os pacientes que têm doença cancerígena metastática não vêm normalmente para ressonância, já tem doença já sabida e diagnosticada. Então, para a gente acaba vindo os primários, sendo que os benignos são mais comuns, sendo o mixoma praticamente 50% deles. Esse é o clássico mixoma, com a inserção ali a nível da fossa oval, da fossa do forame oval, com pedículo naquela região, móvel, né, e batendo ali na válvula mitral. Com um T2 que geralmente brilha, com realce tardio heterogêneo, muitas vezes periférico, muitas vezes central aqui no hilo, né, um realce tardio que não é evidente. Aqui um exemplo apenas, só vou dar um exemplo de maligno, de um benigno e um maligno. O benigno foi o mixoma, esse é um maligno. Massas múltiplas em câmaras direitas, vocês têm que pensar em tumor maligno, tá? É o mais comum, esse é o clássico angiosarcoma envolvendo a parede do átrio direito aqui, já com derrame pericárdico. Uma situação bastante grave aqui desta doença. E diferenciação à direita com trombo. Observem uma massa também de átrio esquerdo, importante, enorme, mas que tanto na perfusão quanto no realce tardio se nota que não há perfusão e, portanto, é um trombo e não uma massa. A cardiopatia congênita também, vamos ter aulas com a Valéria, com o Walter, que vão dar mais detalhes, mas hoje na prática clínica de vocês, na ressonância, vocês vão estar medindo volumetria do VD, principalmente para pacientes pós-falô ou com insuficiência pulmonar evoluindo, em que a sobrecarga de volume, assim como a sobrecarga de pressão, que pode ser vista muito bem, e a gente mede, né, a medida quantitativa da volumetria do VD, o gold standard é a ressonância, melhor que o eco, que não tem essa capacidade, nos permite então prever e dar uma ideia de quando fazer a troca valvar. Aqui a gente também quantifica muito bem a insuficiência pulmonar com a técnica de fluxo, né, de phase. Essa é a curva clássica de uma insuficiência pulmonar importante. Aqui
a gravidade da insuficiência pulmonar, em termos de fração regurgitante, e aqui trabalhos que mostram vários volumes, mas hoje a gente assume como em torno de 140 ml por metro quadrado como um limiar a partir do qual deve-se pensar na intervenção em relação à insuficiência pulmonar nesses indivíduos pós-falô e falô-like e outras patologias que podem usar desta informação. O dado vem da evolução e do segmento de prognóstico, de forma que se esses pacientes não forem corrigidos, a dilatação do VD aparentemente não regride ou tem uma chance de regredir muito menor após a troca valvar ou a correção valvar. Também a insuficiência mitral, a volumetria, o volume sistólico final pode ser usado aí no valor de 90 ml por metro quadrado. Então aqui é um sumário básico daquilo que nós comentamos rapidamente nessa aula, que é uma aula one-on-one, como eu digo. A gente tem várias situações em que o realce tardio, principalmente, tem seu padrão relativamente específico. E aqui o grau de especificidade, eu digo para você, a minha visão isso de grau de utilidade diagnóstica e prognóstica, sendo 4 cruzes o máximo aqui, tá? Fica aí para vocês avaliarem. Esse é já a publicação de algum tempo, já do registro europeu de ressonância cardíaca, mostrando que a gente muda o diagnóstico do antes para o pós-ressonância, e que isso é uma coisa que acontece de uma forma muito frequente. Aqui eram 30 mil casos, com 62% dos casos tendo mudança de prognóstico ou de conduta, de diagnóstico ou de conduta, desculpa. E isso girando em torno das cardiomiopatias e doença isquêmica, como a gente discutiu nessa aula de 4 partes, né? Uma para DAC e 3 para cardiomiopatias. Só fazendo uma revisão breve, que eu acho que esse é um slide muito importante, vocês têm visto muito isso, a diferenciação entre isquêmico e não isquêmico, a ressonância tem ganhado um papel muito importante no não isquêmico. Por quê? Porque no isquêmico eu tenho geralmente o sintoma antes, né? Eu tenho a dor, eu tenho infarto, eu tenho angina, e depois o meu miocárdio, o meu ventrículo evolui para a dilatação. Já no não isquêmico, a doença é insidiosa e não dá sintoma. Eu só vou ter sintomas de insuficiência cardíaca tardiamente, quando eu já remodelei meu ventrículo, quando eu já tenho fibrose extensa. Então, ver isso no indivíduo não isquêmico com ressonância tem um valor realmente muito importante, seja com realce tardio, como a gente está mostrando aqui embaixo, seja com os mapas ou mesmo com a morfologia que a ressonância define, né, a morfologia e função que a ressonância permite dar. Então, lembrar que o realce é muito bom nas fibroses focais, mas nas fibroses difusas, o mapeamento T1 e o ECV pode ter um papel importante. Aqui é um mapinha do que o guidelines do SMR recomenda em termos de a gente avaliar cardiomiopatias. Então veja que eu acho que no futuro a gente deveria fazer isso, ou seja, mapa T1 nativo, T2 para todo mundo que vem investigar cardiomiopatia, e com a informação fornecida por esses dados, além do realce tardio, além da função ventricular, a gente poder encaixar esses indivíduos dentro dessas patologias como miocardite, amiloidose, depósito de ferro, Fabry e fibrose difusa. Para o mapa T1 existe uma faixa bem normal, como eu já falei, sobrecarga de ferro, Anderson Fabry disease e indivíduos com hipertrofia, que não está aqui muito forte, podem ter uma diminuição, mas a maioria das outras doenças acabam subindo o mapa T1, em especial o Takotsubo, a amiloidose e os infartos, né, a doença isquêmica. Os valores normais de normalidade têm que ser muito claramente definidos no seu equipamento e na sua sequência de pulso, essa é uma limitação dos mapas, mas lembrando que, em conclusão, hoje a ressonância é um método de referência para a morfologia, função e caracterização miocárdica, o T2 para o edema, o realce tardio para a fibrose e o mapa T1 para a fibrose difusa, o mapa T1 com ECV, obviamente, e que isso tem um valor diagnóstico diferencial na cardiopatia isquêmica versus não isquêmica, tem uma indicação da etiologia da cardiopatia, principalmente a não isquêmica, e em valvopatias a gente consegue talvez prever, ainda está em avaliação, mas quem sabe a fibrose vai ser um marcador para a gente tratar esses indivíduos. Ela é crucial no prognóstico, a gente sabe que quando a gente vê aquele monte de branco no ventrículo esquerdo, principalmente desse paciente, a gente sabe que o prognóstico dele é muito ruim, e essa é uma informação que a gente tem que passar para o clínico, ele tem que ver esse paciente de uma forma diferente, e talvez mudar, inclusive, a conduta clínica. Acho que esse é meio que um repeteco. Então, sumarizando, basicamente a mesma coisa que a gente acabou de comentar. Eu acho que com isso a gente encerra a aula de ressonância e cardiopatia. Espero que vocês assistam essa aula para que a gente possa, então, na sequência,
conseguir organizar um Hangouts ou um Zoom, alguma coisa que permita mais de 10 pessoas estarem conectadas e ao mesmo tempo eu gravar essa aula, e é talvez a maneira que a gente vai trabalhar aí durante o período da pandemia, tá bom? É isso, meus alunos, muito obrigado. Por favor, assistam a aula. Até mais e se cuidem.